Fala, minha galera do Brasil, começando mais um podcast, sou Ricardo Augusto e hoje eu vou bater um papo aqui com a neuropsicóloga Karina Araújo. Seja bem-vinda ao podcast. Obrigada, nossa, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Sucesso total. Eu que agradeço você, né? Quero agradecer você por ter aceitado o convite pra gente debater esse tema tão importante que é a neuropsicologia, não é verdade? Sim. Maravilha. Você que ainda não comprou aí a sua placa de fazenda, sua placa de chácara, de sítio, de rancho também. Eu sempre esqueço o rancho, não sei por quê. Será que eu vou ter um rancho um dia? Tem esse preconceito com rancho, com o nome rancho? Entre em contato aí com a galera da Arte Viva Madeiras e adquira a sua, tá bom? Traga o seu sonho e eles vão transformar em realidade. E placa de churrasco também. Tábua de churrasco. Placa Eu já tô de atrapalhado. churrasco. Ô, Karina Araújo. É porque é uma plaquinha pequena também, né? Vamos pegar o gancho e falar de sonhos, né? Vamos falar de sonhos também. Deixa eu te falar, o que é neuropsicologia? Como é que você começou? Onde é que você nasceu? Me conta, fala de você aí pra gente. Então, eu nasci aqui em Goiânia mesmo, né? Sou filha de maranhense. Meu pai nasceu no Maranhão. Que legal, hein? Minha mãe nasceu no interior de Goiás. E eu acho que eu não sei a minha vida sem a psicologia. Eu passei no vestibular muito nova, né? Você tinha quantos anos? 16 anos. Comecei a cursar mesmo a psicologia com 17. E na época eu tinha passado na federal, na primeira fase, para nutrição, porque não tinha, só tinha 2 faculdades aqui em Goiânia, né? E aí meu pai falou assim: você vai fazer na federal. Só que aí eu já tinha feito matrícula na católica. Aí não fiz. Ou seja, não passei na federal. Mas enfim, fiz. Eu sempre quis. Eu falo que a psicologia, ela faz você. Me fez sonhar mais. Me fez. Igual eu tava vindo pra cá hoje pensando, gente, onde eu queria chegar? Parece que eu já estou onde eu queria chegar, mas no corre-corre do dia a dia a gente não pensa isso. Sim. A gente não para pra pensar a caminhada que a gente já fez. Eu vou fazer 23 anos de formada. Com não esses faz 20 conta. Desses 23 anos? Não, mas não é isso. Aí você já atua aos 23 anos atuando? Começou nos estágios e tal, né? Antes de formar, eu já comecei a atuar. Eu nunca fiz outra coisa na vida. Sempre psicologia. Sempre na área da psicologia. Você falou do seu pai, mas assim, a família também apoiou? Apoiou, nossa, meu pai era meu maior fã, né? Minha mãe sempre me apoiou, sempre tive esse suporte. Eu falo que pra gente ser feliz, a gente tem que ter um suporte familiar bom, né? Exato. Pra ser mais fácil, pra ser mais leve. Você consegue? Sim, consegue, mas é mais pesado, né? Mais pesado. E fica a dica aí, né, pros pais. É mais fácil quando a gente tem apoio, né? É mais Exatamente. fácil quando a gente fala. Eu lembro quando eu fui, meu primeiro emprego numa Secretaria de Saúde do interior aqui de Goiás. A minha mãe falou: você quer ir? Quero. O salário nem era, assim, nem compensável e ter uma casa lá e tal. Minha mãe: você quer? Quer. Vai, minha filha, se não der certo, eu estou aqui. Isso foi tão significativo pra mim, nem sei se minha mãe lembra disso. Mas falar isso, você lembra, né? Estou aqui. Olha que coisa mais linda isso. Precisou, né? Minha filha, vai. Qualquer coisa, estou aqui. Eu falo sempre também, conversando com a minha mulher lá em casa, eu falo sempre, olha, eu acredito, né? Instintivamente mesmo falando, eu acho que se você parar um pouco para analisar, todo mundo chega a essa conclusão. O ser humano, ele tem que ter o pai e a mãe e de preferência ele ter o avô e a avó. Né? Eu acho que a presença do pai e da mãe, naturalmente, é uma coisa que é indispensável, mas o avô e a avó também é uma coisa muito aconchegante. Mas como a avó é gente boa e a avó aquela fazedeira de pão de queijo, aquele trem, né? Bom demais, porque são memórias afetivas. Afetivas, né? Hoje em dia está sendo muito falado isso, né? Meu filho me fala: já vem minha mãe com as memórias afetivas. Mas porque hoje você lembra de coisas da sua infância que na época você não imaginou que você ia lembrar com tanto carinho. Exatamente. Né? Não tem sentido se você. Nada que você aprende hoje, Ricardo. Você aprende hoje. Se você tiver emoção junto, fica cristalizado. Se não tiver emoção, talvez você nem aprende tanto. Então, por isso que é importante você associar sempre o aprendizado com emoção. Isso é interessante, é igual andar de bicicleta, né? Você aprende ali, você sempre bota a emoção junto. Mas agora, pra gente entrar nesse tema, que pra mim é um tema novo, né? Esse podcast tá me ajudando, que eu tô conhecendo tanta coisa aqui, cara. Tanta gente bacana que tem vindo aqui. É verdade. O que acontece? Você é uma psicóloga, mas você tem uma área denominada a neuropsicologia. Isso. O que é a neuropsicologia? A neuropsicologia é uma especialidade da psicologia.
que a gente trabalha muito com a validação, às vezes, às vezes não, a gente trabalha com a aplicação de testes que vão dar um suporte para o médico para fazer diagnóstico. Porque a maioria dos diagnósticos que a gente tem, eles são baseados em exclusão de comportamentos. Então, assim, se não é isso, não é isso, não é isso, então é isso. Sim. Por exemplo, o autismo. Muitos médicos encaminham pra gente crianças cada vez mais novinhas. Quando eu falo novinhas, 2 anos e meio, 3 anos, porque já perceberam alguns sinais. Significa que ele vai ter? Não, mas significa que tem um sinal. E se tem um sinal, se tem uma ausência de algum comportamento que deveria ter com 2 anos, a gente tem que estimular. Então, mandam pra gente para falar, sim, vamos estimular isso, isso e isso. Que a gente avalia atenção, concentração, memória, percepção visual, percepção motora, organização, humor, personalidade. Então, isso tudo a gente avalia com instrumentos neuropsicológicos, instrumentos psicológicos. Então, a gente não é da nossa cabeça que a gente tira aqueles gráficos, aqueles resultados. Tem um fundamento científico, né? Então, assim, meu filho só brincou. Sim, ele brincou, mas ele brincou com um objetivo. Ele brincou porque a gente Algum tem fundamento alguma tem, né? coisa a gente tem que trabalhar naquele sentido. E a gente usa muito a neuropsicologia como alvo terapêutico. Então, por exemplo, olha, seu filho precisa de trabalhar muito a concentração. Olha, vamos trabalhar a memória, a organização espacial, a fala. Então, a gente dá alvos terapêuticos para os terapeutas, por exemplo, para a fonoaudióloga, para terapia ocupacional, para o próprio médico. Hoje em dia, graças a Deus, os médicos já têm uma visão muito mais ampla em relação à avaliação neuropsicológica. Eles não estão mais medicando ou dando algum diagnóstico fechado sem antes consultar o neuropsicólogo. Para descartar, para não ficar dando remédio sem necessidade, né? Exatamente. Porque assim, eu sou da ciência que a gente precisa tomar o remédio se for necessário. Mas a gente vai tentar de tudo. Por quê? Porque muitas vezes é falta de estímulo. Falta de estímulo. Falta de estímulo. Você entrou aí na questão do autismo, você começou a falar. E aí eu estava conversando aqui em off, né? A gente veio hoje falar muito em autismo, né? Às vezes alguém da família tem um filho que foi diagnosticado com autismo e ele vai acabar entendendo daquilo ali porque o filho nasceu, né? Mas a maioria das pessoas não entende bem o que é o autismo. Uma pessoa autista, qual que é o comportamento dela? Como que ela é na sociedade? Nossa, se você conhecer um autista, você não conheceu nenhum autista. Porque é um espectro, né? Por que é um espectro? Porque em cada um vai ter um sintoma. Cada um vai reagir de uma forma diferente. O comportamento vai ser diferente. Então não tem como falar assim, ó, todo autista vai ser assim, 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 assim. Não tem. Por isso que é tão difícil, às vezes, o diagnóstico. E às vezes, você identificar o autismo na primeira infância, por exemplo, é importante para a questão dos estímulos. Você vai estimular de uma forma diferente. Então, essa criança vai ficar com muito menos estereotipias. O que é as estereotipias? As manias, né? A repetição, os tiques. Então, ele não vai ter quase nenhuma estereotipia. Porque o que prejudica? É você ter déficits, né? Não significa que tem autismo vai ter déficit. Mas depende do como você vai estimular. Por isso que né? Não é nível de autismo, é porque é o espectro, cada ser humano é um. E cada transtorno psicológico que vai, de uma certa forma, afetar aquele adulto lá na frente, de uma certa maneira, a grande parte dos transtornos, né, não falando de traço na personalidade, ele começa ali na primeira e na segunda infância, né? É tão importante. Então, quanto mais cedo, né, melhor. Eu tenho um projeto, inclusive, que eu trabalho valores para uma vida feliz. O que você precisa ensinar para o seu filho? O que ele precisa ensinar? Não teoricamente, mas sentir para ser um adulto emocionalmente mais inteligente, mais saudável. Então, valores, aí tem gente que espera eu falar alguma coisa muito mirabolante, né? E é o que é amor. Ele precisa entender o que é o amor. Ele não precisa o conceito de amor. Ele precisa entender e sentir que ele é amado. Demonstrado, né? Pelos pais. Por exemplo, Karine, mas como é que eu vou falar eu te amo pro meu filho se eu não ouvir eu te amo? Tá, mas às vezes alguém fez alguma coisa pra você, igual eu citei aqui. Ele trouxe cafezinho aqui pra gente. Isso é cuidado. Então não tem que ter como é que fala?
Enfim, ou seja, Eu não tenho que ter a descrição do que é cuidado, eu tenho que sentir o que é cuidado. é, Eu tenho que ser é cuidado, né? Por exemplo, hoje em dia tá faltando tanto na sociedade, por exemplo, solicitude. Até a gente estava comentando aqui em off. Uhum. O que é ser solícito? Ser solícito, eu tô vendo você. Eu não preciso definir a definição que eu queria falar. Não preciso definir em palavras. Você vai ser solícito, você tá com um monte de peso aqui, eu vou lá e te ajudo a carregar aquele peso. Isso é ser solícito. Exatamente. A pessoa que às vezes tá passando, caiu de uma bicicleta, você vai ajudar ele a levantar. Às vezes, um sorriso que você dá para uma pessoa na rua, você está sendo solícito. Você está confirmando alguma coisa naquela pessoa. Tudo que a pessoa precisava era de um sorriso. E o que acontece, Karine? Você é de uma época, né? Eu acho que nós dois devemos ser mais ou menos da mesma época. Não sei, realmente. Pelo amor de Deus, sou da época. Olha que... Como é que a Paula aqui fala? Você não quer ser... Sou da época, sou da época. O que acontece? Tô 23 anos de formada, né? Pois é, me diga uma coisa. Antigamente, né? Quando as pessoas viviam lá na roça, porque antigamente viviam 80% na zona rural, 20% na zona urbana e tal, esses transtornos, esses problemas, eles também existiam? Existiam. Todo mundo conhece um tio que ficava em casa, que tinha comportamentos estranhos. Não tem? Certo. Sempre na roça não tinha também? Eu tinha um irmão, inclusive, ele era um cara muito calado, sabe? Um pouco assim, diferente dos outros irmãos. Acredito que se fosse numa época dessa de hoje, dava pra avaliar e com certeza... E aí, mas eu cresci assim. Então não precisa diagnosticar com criança. Tá, mas a criança não precisa passar tudo que você passou. Então, por que a gente... Não é por causa de um diagnóstico, de um número. É para não ter as dificuldades de desenvolvimento que às vezes uma pessoa lá da nossa época teve. Sim. Entendeu? Então, assim, a pessoa, ela pode escolher o que ela vai ser. Não tem nada a ver com déficit. Tem a ver com características de personalidade, de neurodesenvolvimento. Então, autismo tem cura? Não, porque não é doença. Síndrome de Down tem cura? Não, porque não é doença. E como é que procede a pessoa que tem um filho com síndrome de Down na família? Como que ele tem que proceder? Começar com os estímulos cada vez mais cedo. Mais cedo. Por exemplo, descobriu, às vezes, até na gestação já sabe, né? Porque ele tem alteração cromossômica. Então, estímulo. Quando você fala assim, você fala, isso. É procurar uma fonoaudióloga, é começar a desenvolver a fala, desenvolver o que ele quiser. Porque todo mundo tem muitas habilidades. Exato. O que a gente pensa é assim, síndrome de Down. Nossa, vai ter isso, mas não pensa nas habilidades que essa pessoa vai ter. Ou seja, então a síndrome de Down, se a pessoa começar cedo ali a estimular e tal, já sabendo, a chance dele ter uma vida aí praticamente 100% normal é muito grande. Com certeza, com certeza. A mesma coisa se aplica no autista. Isso, a mesma coisa se aplica para qualquer ser humano. Qualquer ser humano. Se você não desenvolver certas habilidades, você vai ter déficits na sua vida. Ok, você é uma psicóloga, uma neuropsicóloga e tal. Mas assim, você sabe que é possível que uma criança, ele já nasça psicopata, correto? O psicopata já tem o traço. Já é o traço psicopatia. E já aconteceu alguma vez de chegar uma criança no seu consultório e você começar a consultar e você perceber que não era transtorno, que era um traço de psicopatia? Já. E como é que você se comportou a partir daí? Não, aí a gente faz encaminhamento, né? Porque a criança tem que ser medicada, tem que ser controlado o comportamento. Tem que ser monitorado o comportamento. Para que ele não pegue essa psicopatia e transforme em comportamentos agressivos ou que vai prejudicar outras pessoas, né? Certo. Por exemplo, a criança começou a judiar de animais. Então, ela pegava o gato e jogava o gato no varal. E o gato rodava Já e era um sinal. caía. Todo mundo tem dó de bicho, toda criança. Naturalmente, você já pode começar a perceber isso nos seus filhos. Por exemplo, quando eles estão muito pequenininhos, eles têm dó do cachorrinho. Às vezes briga com o cachorrinho, mas depois faz carinho com o cachorrinho. O primeiro sintoma é no animal. Por quê? Porque o animal é mais frágil. Entendeu? Então, assim, você vê... nem sempre o psicopata ele é agressivo. Né? A psicopatia é eu prejudicar o outro em meu benefício. E o interessante também, a gente falar na questão da psicopatia, como a gente estava falando aqui com um psiquiatra um dia também, são os níveis, né? Que tem muitos níveis de psicopatia. São os tipos, que aí junta com a questão da genética, personalidade, e aí desenvolve, né, um ato, igual, por exemplo, um serial killer. Serial killer. É diferente de uma pessoa que quer levar vantagem em tudo. Exatamente. Né? Ali tem uma certa vantagem, talvez pelo prazer dele, né? Vamos dizer. Mas sempre
pra satisfazer o meu ego. Exatamente. Seja no serial killer ou no outro, é pra satisfazer Esse tempo a mesmo. si E aí vai pro narcisismo e tudo. Agora, a gente tá começando a falar e fomentando e tal. Mas saindo da questão da psicopatia, do traço ruim da personalidade, vamos dizer assim, como eu falei no começo, quando a pessoa deve procurar uma terapia, um neuropsicólogo, qual é o momento, como é que o pai e a mãe percebem que, sem ter essa questão de gato, como você falou, que já é o caso, para os transtornos mentais, para os possíveis transtornos mentais? É assim, a gente fala transtornos de neurodesenvolvimento. Neurodesenvolvimento, exatamente. Né? Os transtornos de neurodesenvolvimento você começa a perceber na amamentação, na forma de olhar da criança, o autismo principalmente, né? A questão da síndrome de Down, não, já tem a questão cromossômica, o formato né? O cromossomo, também, né? Mas neurodesenvolvimento, por exemplo, uma criança com 1 ano e 6 meses não falou, não desenvolveu a linguagem, não tá normal. Não tô falando que ela é autista, mas procura ajuda. Porque tem alguma coisa bloqueando essa fala. Porque uma criança de 1 ano e 6 meses já tem que ter um vocabulário. Então, procura um especialista. Na dúvida, se você tá na dúvida, é porque chamou atenção a algum comportamento. E geralmente a dúvida não erra, né? Exatamente. E criança, por exemplo, a criança é muito agitada, de repente ficou quietinha. A criança é muito quietinha e de repente ficou agitada. Não tá dormindo direito, mudou a alimentação, mudou a forma de se expressar. Mudou alguma coisa. Observa, porque tem alguma coisa ali. E talvez talvez é da fase, mas observa seu filho, olha seu filho. Porque o que a gente percebe muito também é que as crianças estão perdendo espaço para o celular. Então, às vezes, eu vejo muita mãe no consultório, às vezes pais, né, conversam mais com os filhos no WhatsApp do que pessoalmente. Isso é um problema. É um problema, por quê? Porque nada substitui o olhar. Nada substitui o olhar atento e cuidadoso. Nada. Exatamente. Então, e hoje no seu consultório, quando as mães vão levar os filhos lá, porque por alguma razão, hoje em dia, graças a Deus, as informações estão chegando, né? E as mães estão ficando mais atentas. Quais são os casos que você mais atende? Quais são as reclamações das mães? São os déficits de aprendizagem. Déficit de aprendizagem. Assim, a criança não está acompanhando a outra turma. E por que todo mundo fala assim, mas antigamente não tinha tanta dificuldade de aprendizagem. Mas as crianças iam para a escola com 7 anos. Então, começava-se mais cedo mesmo, né? Começava-se a perceber com 7 anos. Hoje, se percebe a dificuldade de aprendizagem na primeira infância, em 2 aninhos. Por quê? Porque ela foi para a escola. Quando ela vai para a escola, ela tem que desenvolver algumas habilidades. E, às vezes, aí, pega em algumas habilidades. E não significa também, por exemplo, que a criança não é falante, ela tem autismo. Não! Cada um também tem uma personalidade. Por isso que tem que avaliar, como você falou, né? Por isso que tem que avaliar. E estimular. Porque eu sempre falo, estímulo nunca é demais. Nunca é demais. Se você está estimulando, o que é estimular? É estar conversando sobre os assuntos do dia a dia. Tá passando por uma árvore. Nossa, que árvore que é essa? Nossa, que cor é essa? É no dia a dia. É dentro do carro, levando para a escola, buscando na escola. Sabe? São os momentos do dia a dia. A gente não pode perder as oportunidades do dia a dia. Certo. E a criança com TDAH, que é um tema aí que está hoje forte no Brasil, né? Isso no mundo é um problema, porque a criança com TDAH, se ela não for identificada cedo, ela pode começar a ter problemas, por exemplo, de autoestima. Aí vai virando um problema maior. Por quê? Porque não aprende, às vezes aprende com maior dificuldade. E TDAH também não significa que ela tem déficit. Porque a gente tem mania de associar, né? Déficit intelectual com as funções cognitivas. Não é. Às vezes é agitação. Eu atendi um menino que falou assim, tia, parece que tem um monte de pensamentos na minha cabeça. Isso, quantos anos ele tinha? Não, eu comecei a atender ele com 7 anos. 7 anos. Fiz avaliação, aí agora ele com 14 voltou. Então, assim, isso é maravilhoso pra mim, né? Assim, voltar, a pessoa voltar pra eu atender, pra eu fazer a avaliação. Sim. E ele falou, nossa, Karine, foi bom demais, porque agora eu tô entendendo meus pensamentos. A gente faz o quê? É tão simples. No caso dele era o TDAH? É o TDAH. É tão simples que a gente sempre pensa, vou no psicólogo, parece que é uma coisa muito assim, ciência e tal, uma coisa muito fora do normal. Parece que a psicóloga é uma máquina, não é um ser humano, né? Não, e assim, é uma coisa mirabolante. Não é. A criança se aceita. Eu tô entendendo o que você tá falando. Eu tô entendendo os seus pensamentos. Vamos organizar esses pensamentos? Que pensamento que vem agora e tal. Então, você fazer direcionar. Você direcionar.
E aí, essa criança vai aprender melhor, vai ter bons resultados, porque esse menino, olha a fala dele, ele falou assim, eu sei que eu sou inteligente, mas eu não consigo tirar nota boa na prova. Que Olha tá o acontecendo? dilema. É. Aí acaba com a autoestima. Porque ele falou assim, será que não tem como eu parar de ir para a escola? Gente, isso dói, porque é tão bom a interação social na escola, Claro, né? precisa, né? E ele estava se sentindo assim, como se fosse um peixe fora d'água. Porque ele não conseguia ter bons resultados. Como? Você é inteligente, mas você não tira nota boa. Exato. Aí agora, com o tratamento, né, fazendo o acompanhamento com o neuropediatra, no caso dele, neurologista, e fazendo a reabilitação cognitiva, entendendo os pensamentos dele, ele está conseguindo ter notas boas. E aí a autoestima melhorou. E ontem, coincidentemente ontem, ele falou para mim assim, Karine, você acredita que eu tô indo no futebol feliz? Isso é Isso legal. para mim não tem preço, não tem nada que pague O resultado, isso, né? é o resultado. Então, basicamente, o tratamento do TDAH, ele é sempre aí tratando o conteúdo do pensamento. O comportamental, né? Mudança de comportamento. Por exemplo, se você sempre esquece muito as coisas, então a gente tem que criar técnicas para você memorizar e não esquecer. Entendeu? Eu tô então, querendo como? esquecer, só que eu devo, viu? Na hora que eu esquecer, eu tô tranquilo. Então, quando você encontrar essa fórmula, né? É. Mas, na verdade, o cérebro da gente não entende um não. Então, você fala assim, eu não quero lembrar. Você lembra. Por exemplo, Ricardo não pensa no Fusca azul. Não tem jeito. O cérebro não identifica o não. Então, e como é que faz? mesmo trabalho que e dá como é que você... ele faz? Se ele não identifica o não, como é que eu vou falar uma coisa... Mas o falar não falar não significa falar sim. Ah, ok. Entendeu? Sim. Por exemplo, você pode conseguir o que você quiser de uma criança sem falar a palavra não. Não faça isso. Se você falar não, sobe na mesa. Ele vai subir na mesa. Porque o cérebro só entende o comando. O comando, né? E com o adulto também funciona. Por exemplo, a gente estava até comentando aqui, né? Eu quero morar num condomínio fechado. Eu quero. Eu vou. Certo. Entendeu? Quando você... Aí as coisas vão acontecendo que você conquista o que você quer. Mas primeiro é na nossa cabeça. Então você tira a parte do que você não quer e foca só no que você quer. Não é por aí? Eu acho que é isso, é o X da questão. O X da questão. E é o que eu faço também. Eu tento fazer todos os dias também, né? Exatamente. Outro detalhe também é o seguinte. Você acha que a ansiedade das crianças aumentaram? Eu acho que a gente está percebendo mais a ansiedade porque a ansiedade ela é importante. É uma sensação importante. Só que quando a ansiedade começa a prejudicar o meu dia a dia, é que ela começa a ser problema. Pra gente acordar cedo todo dia, a gente precisa ter ansiedade, não precisa ter. Claro. Ai, nossa, eu vou lá no podcast do Ricardo. Nossa, eu tô ansiosa. Isso é importante de viver, essa ansiedade. Ansiedade que faz a gente ficar melhor no que a gente faz. Porque aí você se esforça mais, você trabalha mais, né? Só que quando a ansiedade é ruim, ela vira um distúrbio, um transtorno, quando você deixa de fazer coisas. Então, com certeza as crianças estão ficando mais ansiosas porque elas estão deixando de fazer coisas. Aí você falou do game, né? Ah, as crianças estão muito viciadas em game. Estão. Como que eu faço? Você propõe outra coisa? Por exemplo, você proíbe o game e você propõe outra coisa no lugar? Tem que ter uma certa compensação, né? Não, por exemplo, se a criança, eu tenho certeza, se falar assim, vamos ali bater uma bolinha, e você não falou que não é para usar o celular, mas você foi jogar bola. Eu tenho certeza que ele vai ficar esse período sem o celular, porque é mais prazeroso. E esse estímulo aí, como você falou, vai fazendo com que talvez hoje ele mexa no celular 100%, ele começa agora a colocar 50-50, depois 50-50, né? Até ficar 100 no futebol, ou talvez 90 e mexer 10, né? E ter relacionamentos interpessoais fora do celular. Porque o que prende? Eu vou em festinha no celular, tem festas, né? Que eles frequentam as festas no jogo. Uhum. Então, eles criam um personagem. O que é isso? Interação. Então, se você propõe isso ao vivo, ele entende que pode ser, sim, ele pode ser aceito, sim, fora dali. Sim. Né? Então, assim, é interessante porque é no dia a dia. Não adianta que ninguém tenha a fórmula secreta para falar, amanhã seu filho não vai mais ficar viciado em tela. Você vai trabalhar isso diariamente, com pequenos estímulos, entendeu? No dia a dia. Muito bem. Outra coisa também o pessoal comenta muito, eu estava até falando com você aqui, sobre os jogos, né? Falava, esses jogos aí, igual teve agora recentemente, aconteceu, foi ontem, foi anteontem, lá em São Paulo, com uma criança lá, acabou furando
Foi a a professora, professora, né? e acabou tirando a vida E, na dela e verdade, tal. assim, é um problema de saúde mental, ele precisa ser mais falado, mais divulgado, porque Mais com divulgado. certeza esse menino, ele já deu sinais. Ele não foi lá só. O comportamento, ele nunca é o comportamento final, por exemplo, foi lá e deu um tiro na mulher, facada, né, na mulher. Nunca é esse comportamento, sempre dá sinais. É por isso que a gente precisa ficar tão atento às crianças. Tão atento ao ser, à pessoa mesmo que está perto de você. Se ela alterou o comportamento, alguma coisa está acontecendo. Deixa eu ver o que está acontecendo com essa pessoa. Talvez, Ricardo, as pessoas que trabalham com a gente não observa. A gente não Exatamente. tem tempo para observar, né? E assim, por exemplo, não tinha isso. Tinha, sempre teve. O problema é que agora a gente tem informação muito mais rápida. Por exemplo, aconteceu isso lá em São Paulo, a gente já sabia na hora. É Antigamente online, né? demorava para saber, né? E a gente não pode ver a tecnologia como vilã. Olha aqui, nós estamos aqui hoje por causa da tecnologia. Exatamente. Então, a tecnologia tem um lado bom, sim. Os jogos, sempre teve jogos violentos. Talvez agora tem mais realismo, Sim, né? mais realismo, Mas é. não tinha o fliperama, não tinha aqueles Fliperama, jogos, Street Fighter, Mortal não Kombat e tinha a tal. briguinha de rua de baixo com a rua de cima. É. Então, assim, é como você coloca a pessoa para ver essa violência, enxergar. Eu vou lá, jogo, mas eu sei que aquilo ali é ficção. E aí você coloca a pessoa na realidade. Então, quanto mais na realidade a pessoa viver, melhor, né? Eu acho também que pode também ter uma questão como é que eu vou dizer assim? Eu acho que a pessoa que envolve com esse negócio de jogo e depois desenvolve uma questão violenta, eu acho que também já tem um pouco da pessoa ali, Exatamente. né? Acho que Nunca é só um comportamento, né? Não é por causa do jogo. Fez um contexto. É uma série de coisas que chegaram nesse ponto. Por exemplo, agressão, né? Agressão familiar, que tá demais, né? Agora, essa questão do feminicídio e tal. Nunca acontece só o fato. Sempre estão acontecendo coisas que já dão sinais. Sim, Sinais de que não tá bom. A exatamente. crise de ansiedade, por exemplo. Ela nunca vem só a crise de pânico em si. Ela começa com pequenos comportamentos que você vai observando. Só que o que chama a atenção é quando vem o comportamento, né? Quando a bomba mais explode, né? aparente, exatamente. E aí corre pro psicólogo. E, na verdade, deixa eu até dar um alerta aqui. A gente procura o psicólogo e o psiquiatra também. Não é quando a bomba estoura, igual você tá falando. A gente procura... O ideal seria procurar pro autoconhecimento. Porque aí você vai evitar... Se você se conhece, você fala, nossa, eu tô muito ansiosa hoje. O que é? O que tá acontecendo? Então, você para observar o seu comportamento. Isso que é o autoconhecimento. Ah, eu vou pra terapia, nunca mais vou ter problema? Não. Mas você vai saber lidar melhor com seus problemas. Fica mais fácil para poder Fica conduzir mais aquilo fácil. ali, Então, viver mais assim, leve, né? não procura só o psicólogo. Procura, né? De todo jeito procura. Mas, assim, procura também pro autoconhecimento. Exato. E você falou para mim o seguinte, que você também trabalha lá com pessoas já de várias idades, né? Reabilitação, eu trabalho com reabilitação da atenção, reabilitação cognitiva, né? Que é uma parte da neuropsicologia. As pessoas que são traumatizadas quando infância, isso aí acaba, se a pessoa não procurar um tratamento, acaba levando ele carregando isso pro resto da vida, né? Exatamente. Carregar pro resto da vida, vai, de todo jeito. Só que tem como você carregar sem doer. Dá pra dar uma ressignificada, né? Exatamente. Como, como se você tem uma cicatriz que você machucou na infância, por exemplo, ele pode, o corte pode estar lá, você sempre vai ver aquele machucado, aquela cicatriz. Mas tem gente que a cicatriz está infeccionada, está inflamada, está doendo. Então, na terapia, o que vai fazer no tratamento? Você vai arrancar aquela casca que a pessoa já criou e vai doer, todo mundo fala, terapia dói, porque você vai mexer com feridas que estão abertas. E aí você vai fechar elas do jeito certo. É até uma metáfora, mas eu acho que é uma metáfora maravilhosa pra gente entender que o que tá doendo, você tem que mexer sim, pra parar de doer. Pra poder curar, né? Exatamente. Além do TDAH e esses comportamentos também aí, tem mais alguma procura no seu consultório também? Porque parece que assim, a gente falando do não, falando do sim, falando tal, dá-se a impressão de que hoje os pais não estão assim criando os filhos da maneira correta e tal, mas assim, como você já falou, naquela época também já tinha esses problemas e as informações não chegavam, né? As crianças estão cada vez mais, não é inteligentes, mas estimuladas, né? Então, assim, você entender que valores simples,
igual eu falei, trabalhar. Ah, doutora, mas amor. Trabalhar amor, compreensão, solidariedade, compaixão. São coisas que precisam ser trabalhadas no dia a dia. Precisam ser estimuladas no comportamento humano. Porque o humano convive com o humano. O humano sente. E eu falo sempre, Ricardo, uma das coisas que a psicologia me trouxe e que eu tento sempre manter é o olhar no sentir. Porque se você vai fazendo as coisas no automático, você para de sentir. Então, eu me emociono, sim. Igual eu te contei ontem que eu fui na casa dessa senhora que eu atendo, e ela falou, nossa, você não imagina a falta que você me fez essa semana. Nossa, se você para de sentir isso, aí você ficou automatizado. Aí você, entendeu? Você não tem mais aquela questão do humano. Então, Exatamente. é você, em tudo que você faz, em tudo, não é só na psicologia, não, em qualquer coisa, se você sente, se você colocou sentir, tem mais significado. E tem uma certa empatia também. Eu acho que todo psicólogo, psicoterapeuta e psiquiatra, ele, para poder fazer um bom atendimento, ele tem que ser um pouco empata, ele tem que sentir um pouco a dor daquela pessoa, né? Até para ele chegar no diagnóstico, né? Porque tem gente que, como você falou, vai muito no automático e tal, e não tem esse sentir aí. Eu acho que automaticamente, até inclusive para a profissão dele, eu acho que ele não vai ser muito requisitado. Porque eu acho que se você não é um empata, Exatamente. você não Isso que eu será tô um bom falando. profissional. O próprio mercado te exclui, né? Porque hoje em dia as pessoas querem essa atenção, esse cuidado. As pessoas querem ser cuidadas, elas não querem ser tratadas. Né? Exatamente. Então as pessoas já procuram profissionais que têm essa empatia. Que Muito tem bem. essa receptividade de saber que você é um ser humano ali único e o que você sente é importante, sim, né? E o que você sente, ele vai validar o seu sentimento. Igual a gente vê às vezes a gente faz com criança, né? Tô com frio, tá com frio nada? Ah, eu tô com medo, tá com medo nada, não tem por que ter medo. Validar o que o outro sente. Tá com medo? Tá com medo de quê? Medo de quê? O que tá acontecendo? Como que é esse medo? Desenha pra mim esse medo. E aí você valida o que o outro tá sentindo. Isso em qualquer tipo de relação, né? Exatamente. Doutor, e outra coisa, o sentido da vida. O que é o sentido da vida? Eu acho que é uma pergunta boa para fazer para você, porque você é uma doutora, uma neuropsicóloga. Você poderia falar para mim o que é o sentido da vida? Eu só sei o sentido da minha vida. Qual que é? O seu? O sentido da minha vida, assim, hoje é fazer mudança, mudar a vida do outro. Uhum. Quando eu consigo mudar a vida do outro e consigo fazer alguma coisa que o outro fala, foi bom, me ajudou. Para mim é isso. Ser humano é isso. E você acha também que existe, por exemplo, uma predestinação nas áreas profissionais? Você acha que as pessoas nascem predestinadas para trabalhar com certo tipo de atividade? Acho que não. Não, você tem né? as habilidades, né? Claro que você vai escolher uma profissão que tem a ver com as suas habilidades. Por exemplo, eu não tenho habilidade nenhuma com raciocínio aritmético, com número. Sou péssima com número, sempre fui. Mas eu sempre tive essa questão do escrever, do sentir. Então, claro que eu fui escolher uma profissão que tinha a ver comigo, né? Então, a gente avalia muito hoje o que... Às vezes, a gente é avaliado com o que não tem. Nossa, você é péssima em matemática. Olha como que muda. Nossa, mas você tem tantas habilidades para redação. Nossa, você lê tão bem. Nossa, você interpreta, você fala tão bem. Não é diferente que você fala, você não sabe matemática, você não sabe matemática. E a gente foca no que a gente não tem. Então, a gente tem que focar no que a gente tem. Tá, mas eu sou boa nisso. Então, às vezes, até para chamar a atenção de uma criança, fala, tá vendo tanto que você fez isso aqui bem? Olha isso aqui, tanto que foi legal, tal, tal, tal. Ter o cuidado na hora de falar com o outro. Seja criança, adulto, ter o cuidado. Exatamente. Porque às vezes você magoa e você tira o sonho, né? Você quebra ali um sonho, uma possibilidade da pessoa viver um sonho. Exato. Uma vez meu filho falou pra mim, eu queria ser palhaço. Eu falei, palhaço? Aí eu pensei, falei, então seja o melhor palhaço do mundo. Pronto. Entendeu? Como é que você fala, não, palhaço, vai ser palhaço não. Que palhaço? Entendeu? Então, assim, é diferente. Então, você vai ser o melhor palhaço do mundo. Você vai ser o maior arquiteto do mundo, o maior engenheiro do mundo. Exatamente. Eu acredito, sim, também que assim, eu acredito que a gente realmente tem habilidades, como você falou, que a pessoa vai ter que arrumar coisas para aquela área, né? Exatamente. É igual você falou, porque, por exemplo, uma pessoa que vai ser um psicólogo,
vai ser um neuropsicólogo. Eu acho que é ideal ele ter empatia, como nós falamos, e ter também uma habilidade de comunicação. Porque você vai comunicar tanto com o seu paciente, que é a criança, que é o que você mais atende, né? Quanto com os pais deles. Então você vai ter geralmente que com os pais, sintonizar com todo mundo ali, né? E assim, é interessante porque hoje em dia as redes sociais te possibilitam isso. A pessoa tem mais acesso a você, a pessoa tem mais acesso ao que você fala, como você fala. E aí já cria empatia antes, né? Então, assim, nossa, foi interessante o que ela falou. Porque a intenção da gente aparecer nas mídias sociais, nas redes sociais, não é aparecer, é trazer, pelo menos a minha intenção, é trazer a psicologia mais para perto das pessoas. Exato. Fazer o maior número de pessoas ter benefício com o que eu falo. Então, às vezes, a gente fala algumas coisas, você se identifica. Fala, nossa, parece que eu senti isso. E aí, busca o profissional, busca o especialista. Muito Porque bem. tá ali para te ajudar, né? Outra coisa também, já aconteceu muito de pessoas ir no seu consultório, fazer a mãe e o pai reclamar de alguma coisa e tal, e você perceber que aquele comportamento dele ou dela ali poderia ter alguma coisa a ver com abuso sexual, que a gente sabe que de muitos anos isso acontece, né? Acontece. São pessoas abusadas, já aconteceu o caso de você Não. ir aprofundando assim, ali? eu já trabalhei em prefeitura, né? Então, conselho tutelar. No conselho tutelar, você vê muita coisa. Só que é um limite que eu tenho, assim. Eu trabalho e a gente tem um limite, né, da gente. Então, principalmente depois que eu fui mãe, isso para mim é trabalhar na rede da penitenciária e na questão de abuso. Então, tem as pessoas especialistas nisso, para trabalhar isso, para dar esse suporte. Essa Mas área, a gente né? percebe, sim, a gente observa nos testes, nas coisas, a gente vê que tem alguma coisa diferente, a gente não sabe o que que é. E aí vai se investigando, e aí é caso até de polícia, né? Você tem que acionar o conselho, você tem que acionar a polícia. Muito bem, minha companheira Karine Araújo. Nós estamos chegando aí no fim do nosso bate-papo e eu quero que você também, de livre e espontânea vontade, você dê mais uma pincelada na sua área da neuropsicologia e também que você deixasse um conselho para os pais e para as mães, né, do Brasil inteiro que está assistindo a gente, né, para que a gente possa, de uma certa maneira, construir uma sociedade com mais valores, né? Uma sociedade mais feliz, que as crianças fiquem mais perto dos sonhos, mais perto da felicidade. Isso, assim, o que eu tenho para falar como profissional e como mãe, né, e como parte da sociedade é observe o comportamento de quem está do seu lado. Sempre observe. E valores para a vida, para uma vida feliz, valores são os mais simples possíveis. Amor, compaixão, que eu já falei aqui, amor, compaixão, solicitude. Certifique-se que o outro sabe o que é isso, já sentiu isso. Porque se eu já senti isso pelo outro, aí fica mais fácil eu aprender, né? Fica mais fácil eu identificar. Então, se você sente o outro, tudo é no sentir. Então, presta mais atenção no seu filho, sabe? Vai sei lá, vai passear, larga de tirar foto. Eu falo assim, gente, não faz sentido você estar vendo uma apresentação do seu filho filmando. Não veja pela lente das câmeras, né? Veja ao vivo. Depois você não vai ver essa filmagem mais. A gente vê? Não vê. A original não, né? Não, nunca mais vai acontecer. Então, vamos preocupar mais com sentir do que com registrar, né? Então, assim, que eu tenho percebido muito isso. E a empatia que a gente estava falando também. Não pense que empatia é só eu me colocar no lugar do outro. Não tem como eu me colocar no lugar do outro. Eu nunca vou sentir igual ao outro. Mas eu posso imaginar como que o outro se sentiria se determinada situação acontecer. Então, eu posso imaginar o que o outro está sentindo, de acordo com o que eu sinto. Exatamente. Nunca vou conseguir me colocar no lugar do outro, né? Exatamente. Cada um vai ter uma trajetória, né? Não tem jeito. Exatamente. Então, assim, tenta imaginar como você se sentiria em determinada situação. Porque aí eu acho que a vida vai ficar muito mais fácil. Com seus filhos vai ficar mais fácil. Valide o que seu filho está te falando. Escute as crianças. Escute as pessoas que estão próximas a você. Que aí a gente vai ter um mundo melhor, um mundo com... Mais não é fácil. romantismo a questão do amor, mas um mundo com mais cuidado. Cuidado pelo outro. As pessoas preocupando mais entre elas, né? Entre si. Muito bem. Lá no Instagram, como é que tá lá? Seu Karine Instagram? Araújo, neuropsicóloga. Karine Aliás, Araújo, neuropsicóloga. No YouTube, Karine Araújo, neuropsicóloga. E no Instagram, Karine Araújo. Só Karine Araújo? É Karine com K e 2 N's, né? Aí, 2 N's. Karine com K e 2 N's, né? Karine Araújo. Muito bem. E tô à disposição. Maravilha, Tá? Gostei muito de você ter vindo aqui bater esse papo, esclarecer algumas coisas aí, né? Que bom. A gente
acreditar, né, que ainda tem solução, né, porque nós estamos indo para como diz Augusto Cury, parece que a humanidade tomou o caminho errado, mas nós vamos trazer esse negócio aí para o eixo, com Exatamente. profissionais iguais a você e outros profissionais da área da psicologia no Brasil, incentivando, tratando, fazendo com que essas crianças de hoje virem pais amanhã e criem filhos com as novas técnicas, com as técnicas que já aprenderam. A gente segue um mundo mais, assim, Ricardo, mais saudável. Eu sempre falo para as pessoas, se você ouviu alguma coisa que chamou sua atenção aqui e que você pensa que pode chamar a atenção de uma outra pessoa, talvez outra pessoa falando é diferente do que eu falar. Então, encaminha o vídeo, encaminha uma fala, sabe? Vamos fazer uma rede de apoio. Exato. Né? Muito Para bem. ajudar o maior número de pessoas possível. Muito bem. Maravilha. Olha, você que Obrigada. ficou por aí até agora, obrigado aí pela audiência e pela sua presença aí. Se você quiser também mandar um abraço para alguém, pode ficar à vontade. Para filho, um beijo. Marido, não sei como é que é a situação, você fala aí. Um beijo, ficou em casa e ele é o meu fã. E fã, eu sou fã dele Fã também. number one, né? Number one. Show de Beijo, bola. filho. Então, até o próximo podcast, se Deus quiser e ele há de querer.